bebês! Wanda, a fadinha do Magos do Enem. Vamos falar aqui algumas questões que caem com bastante frequência no Enem. Essa primeira aqui, ela fala sobre aquecimento global, que é o ciclo do carbono. Então é muito importante a gente estar sabendo sobre o efeito estufa, né? O efeito estufa, o superaquecimento do planeta, a queima dos combustíveis fósseis, as queimadas que nós estamos tendo agora no momento, tudo isso contribui para o espessamento da camada de gás carbônico. E com esse espessamento, a energia que entra para aquecer o planeta acaba não saindo corretamente. Porque, na verdade, o efeito estufa ele é muito legal, porque ele mantém o nosso planeta aquecido. O problema são as ações humanas, né? As poluições, as queimadas, a queima dos combustíveis fósseis, os arrotos e puns dos animais dos pastos. Então isso contribui para que essa camada de gás carbônico torne-se cada vez mais espessa e aí não tem condições de dissipar esse calor. Muito importante. Cadeias e teias alimentares. Então nós começamos sempre com o produtor, que é aquele que produz energia. No terrestre nós temos as plantas, no meio aquático nós temos as algas planctônicas e aí começa uma cadeia alimentar, sempre pelo produtor. Aí vem os consumidores, quem consome esse vegetal, quem consome essa alga. Aí vem o consumidor secundário, o terciário, tem a ação dos decompositores. Como que esses seres vivos vão se decompor? Através de bactérias e fungos. Muito legal essa parte também. Então, cadeias e teias são bastante importantes, eles caem bastante, e pirâmides alimentares também. E a base da pirâmide é sempre o produtor. E conforme eu me afasto do produtor, eu vou tendo uma diminuição da energia. Por isso que a gente fala que a energia, ela é finita, ela acaba. Outras relações ecológicas. Quais são as relações ecológicas entre os seres vivos? Aqui tem a erva do passarinho, né, que ela é uma parasita. Porém, a bromélia, a orquídea não é parasita. A bromélia e a orquídea, elas são plantas epífitas. Elas usam as outras como suporte, como substrato. Elas não prejudicam. Então, a erva de passarinho, o cipó chumbo já são parasitas. A erva de passarinho, ela não chega a matar. O cipó chumbo, sim. E as bromélias e as orquídeas, elas são só epífitas. DNA e RNA, os ácidos nucleicos. E a gente estuda a parte molecular do DNA. Quando você tem a fecundação, a junção da célula da mãe com a célula do pai, através do processo de fecundação, ocorre a formação de um ovo ou zigoto. Esse ovo ou zigoto ele vai se transformar num indivíduo e esse indivíduo vai se desenvolver. Então, eu tenho o DNA nuclear da mãe e o DNA nuclear do pai. Mas, quando o espermatozoide ele entra dentro do ovócito 2, ele não leva a sua carga da mitocôndria. Então, quando forma-se o ovo ou zigoto, só tem o DNA mitocondrial da mãe. Então, em alguns casos, quando acontecem alguns acidentes, se o DNA nuclear ele não é conclusivo, eu tenho que fazer o DNA mitocondrial. E através desse DNA mitocondrial, eu consigo identificar um indivíduo. Leis de Mendel e genética. Então aqui eu trouxe um exercício para vocês com genealogia, né? Ou heredograma. Então é o papai casado com a mamãe com 3 filhinhos. Na segunda, o papai e a mamãe com 3 filhinhos. O terceiro, o papai e a mamãe com 3 filhinhos. Eu tenho que procurar um casal que seja igual. Igual como, por exemplo, o primeiro, os dois são brancos, pintadinhos de branco. Então, eu tenho um casal igual. Eles geram quantos filhos? 3. Então, tem um que é diferente, que é dois diferentes, que são os dois pintadinhos de preto. Então, o diferente é recessivo. No casal número 2, o casal também é igual, os dois são pintadinhos de preto. E eles têm 3 filhos diferentes. Então, agora, o não pintado, o branquinho, ele é o recessivo. Na família 3 eu não consigo identificar, porque o casal não é igual. Um é pintado e o outro é sem pintar, um é branquinho. Então eu não consigo, porque eu só consigo determinar se uma característica genética é dominante ou recessiva se o casal for igual e gerar pelo menos um filho diferente. O que acontece na família 1, o que acontece na família 2. Células-tronco, clonagem e transgênicos. Quando a gente faz a fecundação, lá no laboratório, e forma-se o ovo, o zigoto, ele se transforma em mórula.
Dentro dessa mórula, ainda não é um embrião. Dentro dessa mórula eu tenho as células tronco. Essas células tronco, elas têm a capacidade de se transformar em qualquer outra de igual do meu corpo. Então, eu posso ter células tronco também no cordão umbilical. Quando você tem o bebê, você pega o conteúdo do cordão umbilical, ali tem células tronco. E tem algumas células tronco também que nós encontramos no indivíduo adulto. Clonagem, é quando eu vou fazer clonagem. A clonagem em vegetais, ela é bastante comum. Eu vou na sua casa, encontro uma plantinha e falo assim, posso arrancar um raminho? Aí eu levo esse ramo para casa, coloco ele na água, por exemplo, e ele vai dar raízes. Isso é uma clonagem. Transgenia é quando eu junto um gene de uma espécie A com um gene da espécie B e eu consigo formar um transgênico. Não é uma terceira espécie, mas é um ser transgênico. Saúde, diferença entre soro e vacina. A vacina, ela é preventiva. O soro é curativo. Então, por exemplo, agora está nessa luta louca por uma vacina para a Covid-19. Então, o que eu faço com a vacina? Ela é uma imunização ativa artificial. Eu vou colocar no indivíduo o causador da doença inativo para poder, por exemplo, eu aprender a produzir anticorpos. E o que é o soro? O soro é curativo. Eu fui picado por uma cobra e eu preciso de um soro antiofídico. Ele é de imediato. Isso é bem legal, uma questão bem legal também. Evolução das espécies. Como é que as espécies evoluíram? Eu tenho Darwin, tenho Lamarck. Então, eu tenho algumas teorias que vão comprovar como acontece a evolução das espécies. Biomas e sucessão ecológica. Então, por exemplo, nós tínhamos lá atrás uma rocha. Essa rocha, com o passar dos milhões de anos, ela foi crescendo e criando um certo meio nele. Então, o que aconteceu? Isso daí foi uma sucessão ecológica primária. Agora, eu cheguei lá no terreno baldio e o cara, ele limpou todo o terreno. Ele carpinou, senão ele recebe multa e aí ele teve que limpar tudo, mesmo porque eu não posso ter pragas urbanas. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, vai nascendo tudo de novo. Isso daí é uma sucessão ecológica secundária. E os biomas são os mini ecossistemas. Por exemplo, agora nós estamos tendo o Pantanal sofrendo grandes queimadas, com prejuízo ecológico enorme. Nós temos o Pantanal, nós temos o Cerrado, nós temos a Mata Atlântica. Então, nós temos vários biomas que são mini ecossistemas. Também é uma forma de cobrar bastante frequente. E aqui, quais são os biomas encontrados no Brasil? Quando a gente estuda bioma, a gente pode estar vendo isso também em geografia, biogeografia. Então, o que eu quero saber? Como é a fauna, que tipo de bicho mora ali, como é a flora, que tipo de vegetação eu tenho ali e como é o clima. Então, esse exercício, ele traz os biomas principais brasileiros e o exemplo de cada um deles. Beleza? Você quer saber mais sobre esse assunto? Vem pra cá. Aulas online, gratuitas. Esperamos vocês, os Magos Enem.